Olá, pessoal, tudo bem? Mais um encontro, continuando sobre os ciclos biogeoquímicos. E hoje nós vamos falar do ciclo do carbono. Então, o que é o ciclo do carbono? Como eu já reportei na aula anterior, o ciclo biogeoquímico é a ciclagem desses nutrientes, né? Como esses elementos químicos vão alternando da sua forma inorgânica para a forma orgânica e vice-versa, e como esses elementos eles ciclam de um lugar para o outro, como eles se transformam. Então, agora a gente vai falar do ciclo do carbono. Então, o ciclo do carbono é o processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com os seres vivos, como os outros ciclos, como eu já havia reportado para vocês sobre os ciclos biogeoquímicos. Nesse sentido, né, nesse ciclo, desculpa, verificamos como o carbono ele vai se movimentar pela atmosfera, pelas rochas, né, pela litosfera, pela água e pelos seres vivos. Como é que acontece essa ciclagem de nutrientes? Como é que acontece essa reciclagem desse elemento? Vamos lá? Algumas coisas importantes ressaltar no ciclo do carbono. Nesse elemento, o carbono, que a gente representa com a letra C, ele é um elemento fundamental na constituição das moléculas orgânicas. Quais são as moléculas orgânicas? As moléculas dos seres vivos. Então, o carbono está presente nessas moléculas. O carbono ele também forma o gás carbônico, que é esse gás presente na atmosfera ou dissolvido na água, e o carbono também faz parte da biomassa através da fotossíntese. O que é biomassa mesmo? Biomassa é qualquer matéria viva ou matéria orgânica, especialmente de origem vegetal. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse ciclo, como é que ele acontece? O ciclo do carbono ele é dividido em dois. Nós temos o ciclo geológico e o ciclo biológico. Ele é dividido dessa maneira, mas eles acontecem juntos, né? A gente é só para didática, né? Mas não dá para misturar, ou melhor, não dá para separar qual que é o carbono de um e qual que é o carbono do outro. Então vamos para esses ciclos. Bom, primeiro vamos falar do ciclo geológico do carbono. Qual que é o principal reservatório de carbono? São as rochas, mas tem alguma quantidade também que está dissolvida no ar atmosférico. Então, a gente tem aqui o C2 atmosférico, que é solúvel em água, então o tempo todo vai haver trocas desses ambientes do terrestre para o aquático, ou desculpa, para o terrestre, do terrestre não, né? Da atmosfera com o mar e do mar também para a atmosfera. Então, o tempo inteiro vai haver essa troca do CO2 atmosférico com a água, porque ele é solúvel em água. Ele também pode dissolver-se na água da chuva, tá? E aí vai formar o ácido, vai formar aqui um ácido carbônico, e é o que vai causar as chuvas ácidas. Então, pensem, quando eu tenho uma grande concentração de CO2 na atmosfera, eu tenho grandes chances de ter a formação aqui do H2CO3 e deixar essa água mais ácida e pode causar alguns danos. Bom, essa água com alguma quantidade de ácido, ela vai causar o intemperismo nas rochas, tá? Então, procurem aí, anotem aí o que é intemperismo. Dá uma olhadinha no caderno, procura na internet, olha só, pesquisinha. Quem não lembra, quem não sabe o que é intemperismo. E esse processo de intemperismo vai liberar das rochas cálcio e o bicarbonato, tá? Esse cálcio e esse bicarbonato, eles podem ser arrastados pela chuva, vão para os rios e dos rios vão para o oceano. Quando ele chega aqui no oceano, veja o desenho aqui. Essas moléculas aqui, elas são utilizadas
por alguns organismos marinhos para produzir as suas conchas, né? E ficam lá enquanto o organismo está utilizando a concha, o organismo vai morrer. Essas conchas vão sendo depositadas no fundo, né? Vai formando esse sedimento de, de conchas e areia, enfim, vão se sobrepondo e vai dar origem a algumas rochas calcárias, tá? Então reparem que esse carbono que estava aqui na atmosfera, ele foi lá para o oceano, ele foi, desculpa, esse carbono ele ficou na forma do bicarbonato, utilizada por esses organismos marinhos na produção de conchas. Esses organismos morrem, as conchas continuam, vão sendo depositadas no fundo do mar, né, e sendo cobertas, e vão formar rochas calcárias. Mas o que que acontece, como é que esse carbono, então, vai voltar para a atmosfera? Porque ele é um ciclo, né? Eu digo que ele é um ciclo, e aqui eu estou dizendo como é que ele está entrando. Mas como é que ele vai sair? Como é que ele vai retornar para a atmosfera? Existe esse fenômeno aqui que se chama subducção, e a gente sabe que na crosta terrestre, existem algumas falhas. Pensem aqui, olha só, o fundo do mar. Esse sedimento que foi sendo depositado aqui ao longo de muitos anos, centenas até milhares de anos, ele acaba escorregando aqui para baixo. Veja, nessas falhas, ele escorrega aqui e ele vai ser devolvido para a atmosfera através da atividade vulcânica. Então, quando tem as erupções vulcânicas, lança toda essa quantidade, todo esse CO2. Todo não, né? Uma parte desse CO2 que estava aqui nessa região vai voltar para a atmosfera com as erupções vulcânicas. Então, esse é o ciclo geológico do carbono, ele vai durar milhares de anos, demora milhares de anos para que aconteça, e, e é dessa forma, assim, tá bem resumido, bem simples para vocês entenderem. E depois a gente tem o ciclo biológico do carbono. Como é que será que o carbono, esse carbono que eu representei com essas bolinhas aqui, né, o gás carbônico, CO2, como é que esse CO2 que está aqui vai fazer parte das minhas biomoléculas, das minhas moléculas orgânicas ou das moléculas dos vegetais e dos outros animais? Vamos pensar um pouquinho? O que você acha? Bom, a principal ou a única forma de absorção desse CO2 é através da fotossíntese. Então, esse fenômeno a gente pode chamar de fixação ou de sequestro de carbono, né? Quando esse carbono que está na atmosfera, ele fica concentrado nos vegetais. E por que os vegetais usam o carbono? Quem é que lembra? Para a fotossíntese. Então, ele vai converter, o vegetal vai converter moléculas inorgânicas, o CO2 aqui é uma molécula inorgânica, em um composto orgânico. Então, através de 6 moléculas de CO2 mais 12 moléculas de água, eu vou ter a formação de glicose, água e o oxigênio que é liberado, não lembrando que esse oxigênio não é dessa molécula aqui. Esse oxigênio é da água, ok? Esse oxigênio é da água e isso a gente vai aprender mais para frente. Então, através da fotossíntese, o gás carbônico ele é fixado na vegetação pelos organismos autotróficos, né? Então, plantas e algas que realizam a fotossíntese conseguem absorver, conseguem sequestrar, conseguem fixar esse carbono inorgânico e convertê-los a moléculas orgânicas.
Bom, aqui eu estou dizendo como é que ele entra no ciclo, como é que essa molécula inorgânica da atmosfera se converte em uma molécula orgânica, entrando então na biosfera. Mas como é que ela vai sair? Primeiro, a partir da respiração celular. Então, toda vez que eu respiro, entendam que esse processo de entrada de ar e saída não é respiração, isso é ventilação. A respiração acontece no nível celular. A troca de oxigênio e gás carbônico acontece nas nossas células, ok? Então, isso é ventilação pulmonar. Então, quando as minhas células estão respirando, elas estão eliminando CO2 e água. E outra maneira também, lembrando que não são só os animais que respiram, as plantas também respiram. As plantas também utilizam oxigênio. As células vegetais também utilizam oxigênio. E também outra maneira desse CO2 que está retido, que está fixado, é através da decomposição. Todos os seres vivos vão sofrer a ação dos decompositores em algum momento. E essa decomposição pode ser de duas maneiras, ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. Quando é uma decomposição completa, vai haver liberação do gás carbônico, que é o CO2, vai haver liberação do CH4, que é o metano, e a liberação de água também. Então, quando a gente tem ação de decompositores, vai ocorrer a liberação dessas moléculas aqui. Lembrando que o metano, ele só pode ser liberado em um meio onde não há oxigênio, em um meio anaeróbico, ok? E quando a gente queima também, quando queima, taca fogo mesmo, quando esses materiais são queimados, também devolvem CO2 e água. Então, quando a gente vê uma fumaça de uma cana queimando, a gente está vendo água e está vendo CO2 também, tá? E a decomposição também ela pode ser incompleta, e aqui vai formar os combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral, ok? Essa decomposição é incompleta, por isso então que a formação do petróleo, mas quando ela é transformada em combustível, a gente termina de queimar, né? O processo de combustão de um veículo é a queima desse combustível, então eu termino de queimar e aí a decomposição é completa. E pensem, todo esse carbono que estava fixado, que estava preso, que estava estocado no petróleo e no carvão mineral, enfim, ele está sendo queimado agora. Então, esse carbono que estava há milhares de anos na atmosfera foi sequestrado, transformou em petróleo, nós estamos queimando e lançando ele de volta para a atmosfera. Bom, quando a gente fala do... Deixa de cabelo aqui, gente. Quando a gente fala aqui da queima de petróleo, queima de combustíveis fósseis, a gente não pode deixar de falar do efeito estufa e das mudanças climáticas que o efeito estufa causa. Mas primeiro vamos entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno benéfico, tá? Ele é bom para a gente. O que é o efeito estufa? Os raios solares, eles são filtrados por essa camada de gases, e são vários gases, a gente tem vapor de água, a gente tem carbono, enfim, vários gases são gases de efeito estufa, e dependendo da concentração é que ele vai ser benéfico ou maléfico, mas vamos lá. Isso é um fenômeno que acontece naturalmente e ele é benéfico quando a gente tem uma situação controlada. Reparem aqui no desenho, os raios solares,
ele atravessa essa camada de gases e uma parte dele fica retida e a outra parte é irradiada de volta para o espaço. Quando a gente tem uma camada de gases mais espessa, esses raios, o infravermelho especificamente, ele entra e não consegue sair. Um exemplo bem prático disso é quando a gente entra em um carro que está todo fechado no sol. Lá está um sol de meio-dia no meio da rua, o carro está todo fechado, você entra no carro. Você sente mais quente, né? O que você faz na hora que você entra? Abre os vidros para esse calor poder sair. Exatamente isso que acontece. Esses gases de efeito estufa retêm o calor, então é como se os vidros do carro estivessem fechados e isso esquenta, aumenta a temperatura média do planeta. E isso vai causar vários problemas, derretimento das geleiras, acidificação dos oceanos. Lembram que quanto mais CO2 eu tenho, ele é solúvel em água, ele vai deixar a água mais ácida, e isso vai causar prejuízos para algumas espécies que são mais sensíveis, principalmente para os corais, que são muito sensíveis, e várias coisas que vocês já devem ter acompanhado. Novamente, lembrem do efeito da floresta. Quando a gente corta uma floresta, quando a gente derruba uma região, então, além da gente não ter mais aqueles organismos ali, as plantas, a vegetação, para sequestrar o carbono, para capturar aquele carbono e deixar fixado ali na sua biomassa, se essa floresta é queimada, além então de eu não ter mais aqueles organismos que vão sequestrar o carbono, eu vou queimar e vou mandar todo o carbono de volta. Então, mais uma vez, a importância das florestas para a nossa sobrevivência e para a manutenção do nosso planeta. Então é isso. Falei bem rapidamente aqui sobre o ciclo do carbono. Espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu pensar se tem alguma dica aqui de vestibular. Acho que não. Falamos aqui da decomposição, que vai liberar o CO2, metano e água. Quando a decomposição é completa, quando ela é incompleta, é a formação dos combustíveis fósseis. Respiração celular acontece em todos os seres vivos. Como é que o carbono entra? É através da fotossíntese. Como é que ele entra na biosfera? Lembrando que esse carbono ele também passa pela cadeia trófica, né? Então, o animal que se alimentar de planta, ele vai estar consumindo aquele carbono que está lá também e assim sucessivamente. Ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!